Pronto. Bom, hoje a nossa aula, né, como foi comunicado no grupo, para quem está acompanhando, é sobre o mestre, o nosso último ministério que nós vamos abordar. Confesso para vocês que é um ministério que não é tão difícil de se entender, só que é um pouco difícil de se identificar, e vocês vão saber por quê. Porque, basicamente, pessoal, o ventilador está atrapalhando vocês ou está de boa? Está de boa, né? Porque o que acontece? O mestre tem um sério problema. Ele se parece muito com o pastor, e vocês vão no decorrer disso aí. Só um minuto que esses cachorros aqui tá de brincadeira. Pronto, gente, voltei. O mestre, o que acontece? Ele tem um pouco essa menção assim muito parecida com o pastor. Então, o que acontece? Pela forma que ele atua. Mas vamos lá. O mestre é uma das 5 funções, né, para o início da nossa aula. Como ele é, dentre as 5, ele é a mais tranquila de se compreender. Não deixa de ser um dom, tá, gente? Basicamente, o dom que flui no mestre é o de ensinar as escrituras de forma muito clara. Quando você vê um mestre pregando, você consegue entender o que ele está comunicando de forma bem clara. Não é igual o profeta que você fica meio, será? O que está acontecendo? E tal. O mestre, ele de todos os ministérios, é o que comunica o evangelho de forma mais clara, né? Ele é muito se torna muito legal ver um mestre pregar, porque a forma que ele expõe as escrituras deixa muito claro o entendimento. É aqueles textos que a gente lê, a gente vai lá, pega o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O mestre lendo esse texto, ele vai expor o texto com tanta clareza que você vai olhar e vai falar assim, mas eu li o texto tantas vezes e eu não consegui perceber por esse lado. Porque o mestre realmente tem esse dom, né, de explicar a mensagem de forma clara. O mestre também, gente, isso é importante também a gente entender, o mestre consegue explicar a mensagem do profeta. Então, às vezes, um profeta prega sobre algo, comunica algo para a igreja está meio assim, o mestre também tem a capacidade de interpretar aquilo que está sendo dito pelo ministério profético ou pelo profeta e passar isso de forma clara para a igreja. E aqui vocês vão entender algo. Hoje, gente, principalmente na nação assim, né, e pela forma que a igreja caminha, muitos dos nossos pastores, na verdade, são mestres. Por que a gente confunde? Porque o pastor sempre prega de domingo. E o mestre também, muitas vezes, prega frequentemente. E o que acontece? Por eles serem os que mais pregam na igreja, às vezes a gente confunde um pastor com um mestre. Só que, ou um mestre com um pastor. E aí você vai falar assim, como que a gente vai diferenciar? Gente, além da forma como o mestre fala, tem uma diferença? Tem. Só que tem um negócio especial. A gente precisa identificar o mestre a partir do quê? Ele pode pregar todo domingo, mas o cuidado dele não é igual ao do pastor. Então, a gente identifica não pela frequência de mensagens pregadas, mas pela forma de cuidar. Então, exemplo, hoje a gente tem muitos pastores que são mestres, né? Mas também a gente tem muito mestre desempenhando o papel de pastor. Isso não tem problema, acontece. E é o mais comum de se acontecer. Mas o que vai diferenciar um mestre de ofício de um pastor de ofício, quando eu falo, gente, é o primeiro dom que o Senhor, né, o primeiro dom ministerial que o Senhor dá para fluir, que é aquele que a pessoa, a vida inteira vai fluir nisso, ok? O primeiro dom de ofício, para a gente diferenciar quem é mestre e quem é pastor, muitas vezes a gente não vai conseguir diferenciar não na forma de falar, mas a gente vai conseguir diferenciar no cuidado. Porque apesar do mestre também pregar frequentemente nos domingos, o cuidado do pastor é especial. Como também a forma do mestre comunicar a mensagem é diferente. Uma coisa que o mestre ele tem uma predisposição, não que as outras pessoas não tenham, mas o mestre tem isso muito mais forte nele, a questão do estudar e do buscar o conhecimento que vem do Senhor. O mestre de todos os ministérios, ele vai ser um dos que mais leia as escrituras, um dos que mais buscam as escrituras, um dos que estão mais sabe, aquela pessoa que você olha para ela assim, ela com o tempo, ela fica 2 horas lendo a Bíblia, ela fica 3 horas lendo a Bíblia, geralmente lê livros,
é uma pessoa que gosta de saber o que está acontecendo, o mestre ele tem essa predisposição, ele sente uma forte necessidade de ler, de buscar, de estudar com mais frequência as escrituras. Então, até agora, a gente citou que o mestre, a característica principal e forte dele é o expor as escrituras de forma clara. Nós explicamos que não é por frequência, mas muitos pastores hoje muitos pastores são mestres e muitos mestres são pastores. A gente explicou por causa da questão do pregar no domingo e tal. Só que a gente também explicou que como a gente diferencia eles, o cuidado e a forma de pregar, porque a do mestre é muito mais clara, né? A do pastor já é clara, mas o mestre é muito mais ainda, mais ainda. Antes da gente passar, né? Até aqui alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, né? Vamos lá. Para a gente ir para a questão da importância do mestre na igreja, a gente precisa lembrar de Efésios 4:11, que vai se referir aos 5 ministérios e vai dizer que o mestre está dentro deles e que é necessário para a edificação do corpo. É o primeiro ponto que a gente tem que entender. Só que é legal que a palavra mestre nas escrituras, nós vamos encontrar ela 58 vezes aproximadamente em toda a escritura. E nós vamos encontrar ela em especial na carta de 2 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 11. O apóstolo vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Ele está falando sobre o evangelho, né, no versículo 10. Ele está falando sobre o poder de Deus, sobre Cristo destruir a morte. E ele termina falando mediante o evangelho. E aí, no versículo 11, ele vai falar assim: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Essa mesma palavra que encontramos aqui em 2 Timóteo 1:11 é a mesma palavra de Efésios 4:11. Oi? Você quer falar alguma coisa? Ele mutou ali. Ele mutou ali. A mesma palavra usada aqui em Efésios 4:11, né, um pouco antes das cartas de Timóteo, é a mesma palavra de 2 Timóteo 1:11, a palavra mestre. E ela significa o seguinte, pessoal. O primeiro significado dela é realmente um professor. Aí a gente parte para o segundo significado. Alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. É alguém qualificado para ensinar. Então, o que acontece? Nós descobrimos que o apóstolo Paulo, além de apóstolo, como chamamos ele também era um mestre. E isso fica muito claro nas cartas de Paulo. Isso fica muito claro. Paulo consegue expor um assunto complexo de forma muito clara. Tudo bem que alguns trechos a gente fica meio assim, nossa, mas, Paulo, o que você estava querendo dizer aqui? Só que, num todo, o apóstolo é muito claro. Ele é muito claro. E fica muito tranquilo de se entender. Então, Paulo é um exemplo de um mestre nas Escrituras. Como Jesus também, gente. A mesma palavra que encontramos em Efésios 4:11 também é referência a Cristo. Quando as pessoas iam chamar Cristo de mestre, é a mesma palavra para a qual o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4:11, é a mesma também. Então, nós encontramos Paulo, além de um apóstolo, um mestre. Para quem não sabia onde tinha um mestre nas Escrituras, né, a partir de Cristo, a gente encontrou o apóstolo Paulo. Ele é muito claro nessa carta. Ele diz que ele era pregador, apóstolo e mestre. E as duas palavras, tanto apóstolo como mestre, ele está falando ministerialmente, que é as mesmas palavras usadas em Efésios 4:11. Até aqui tranquilo, né, gente? Agora, deixa eu abrir aqui no iPad. Eu separei algumas coisas particulares do mestre, que é bem legal da gente ver, né? Algumas características dele. Vocês estão conseguindo me ver aqui ainda, né? Tá tranquilo aqui. Deixa eu dividir a tela que vai ficar mais fácil. Uma das as características do mestre, né, que é bem tranquilo da gente identificar. O mestre, ele é um cara que ele precisa validar a verdade por si mesmo. Exemplo, o mestre é aquela pessoa que ele ouve uma mensagem, aí ele vai olhar o que a pessoa falou, por mais credibilidade que a pessoa tenha, ele vai falar assim, olha, deixa eu dar uma olhada aqui. O mestre, ele tem essa disposição de precisar validar a verdade por si mesmo. Então, quando ele ouve algo, ele já não acredita de primeira. Ele olha, ele pensa, ele para,
ele precisa validar se aquilo que a pessoa está falando é aquilo mesmo. Outra coisa interessante do mestre, ele ama demais o conhecimento, é uma característica particular dele. E conhecimento do mestre, gente, ele busca aprender um pouco dali, um pouco daqui, um pouco dali, e quando tem tempo ele se aprofunda nos conhecimentos que ele gosta mais. Isso é algo muito específico do ministério da pessoa que é um mestre, né? Uma coisa que a gente também percebe no mestre, ele não vai receber coisas novas imediatamente, ele vai sempre olhar as coisas num parâmetro, numa forma maior, né? Numa visão macro, com uma visão maior, uma visão mais de fora. Ele sempre vai ser a pessoa que, se você chegar com ele com coisa nova, ele vai olhar assim e vai ficar... Ele não recebe ela imediatamente, porque ele gosta de olhar as coisas de diferentes ângulos. O mestre, ele detalha as mensagens sempre, as mensagens dele são detalhadas, ele valoriza a precisão dos detalhes compartilhados dentro da mensagem. Sabe aquele pregador que ele compartilha cada detalhe, desde a hora que se tiver disponível na escritura do acontecimento, na onde que a pessoa caiu, se ela caiu em algum lugar ou não, na casa de quem que a pessoa estava, o que que a pessoa estava fazendo. O mestre, ele detalha isso muito. Ele tem essa disposição para isso, por ele estudar bastante. E, às vezes, gente, ele até vai exagerar nos detalhes, por causa dessa disposição de detalhar as mensagens que ele está comunicando. O mestre, ele, apesar de ser alguém que busca o conhecimento, que está sempre, né, buscando algo para aprender, ele processa e toma decisões lentamente, justamente por uma das características que nós estamos ali em cima, que é a questão do quê? Dele analisar todos os ângulos. É uma característica muito forte do mestre. Gente, enquanto eu vou falando, se vocês forem identificando as coisas, já vão ficando atentos, porque às vezes você pode ser um mestre, né? Apesar que a gente vai fazer um testezinho, já comunicando, a gente vai fazer um teste, então vocês vão fazer, né? Então, vai ser interessante, porque às vezes você fazendo teste, você vai descobrir algo que você nunca soube, né? O que é o seu ministério. Mas durante as aulas, graças a Deus, os professores têm explicado claramente, então tem dado para ter uma noção. O mestre, ele tem uma característica forte também, gente, e isso é algo realmente forte do mestre. Ele é uma pessoa muito segura emocionalmente. E, às vezes, as pessoas podem até confundir o mestre com o dom misericordioso. Só você sabe qual que é a diferença? É que o mestre, ele tem de ser guiado pela cabeça. E a misericórdia geralmente parte do coração. Então, o mestre, ele tem isso muito forte, gente. Ele, às vezes, por entender bem a situação, por ele ouvir a pessoa e conseguir detalhar aquilo que a pessoa está falando, e ele prestar bastante atenção. E quando ele for aconselhar ou conversar com essa pessoa de volta, né, se for numa situação que o mestre está aconselhando alguém ou falando com alguém, ele é muito detalhista. E isso... Entende? Gente, fala que eu estou na aula. É do serviço. Perdão, gente, o pessoal do meu serviço estava me ligando. O mestre, ele também tem uma característica forte na questão de detalhar aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? Então, parece que ele tem essa disposição do dom da misericórdia, mas, na verdade, a misericórdia ela é mais guiada pelo coração, e o mestre ele é mais guiado totalmente na cabeça. Então, na hora dele expor os detalhes e falar claramente acerca do que ele está aconselhando uma pessoa, se for uma situação de aconselhamento, pode-se parecer que é o dom de misericórdia, né? Que é a questão de ser misericordioso. Mas é muito mais a misericórdia é muito mais do coração do que em si, né? Na cabeça e tal. Outra coisa que a gente também precisa lembrar do mestre, que isso é muito importante. O mestre, ele tende a não querer iniciar um processo até ele ver o final desse processo. Pelo mestre ser detalhista e querer saber onde que ele está pisando, o que ele está fazendo e tal, a pessoa que tem esse ministério, ela tende a não iniciar aquilo que ela precisa fazer até o momento que ela vê o final. E isso, gente, é uma característica que precisa ter trabalhado no mestre, que muitas vezes o Senhor vai fazer algo que ele não vai nos mostrar o final. Mas o mestre, por causa dessa disponibilidade, dessa predisposição, dessa segurança, né, que ele traz muito e que ele prioriza muito, ele tende a não iniciar alguns processos, né, esperando ver o final deles. Outra coisa que o mestre também
tem muito forte? Gente, ele não vai ser facilmente desviado da verdade. As pessoas podem pregar o que for, pode ser uma, duas, três pessoas pregar para ele. Se não for verdade, gente, dificilmente ele vai se desviar disso, né? Por quê? Porque ele busca esse conhecimento, ele busca estar perto, sabe, das escrituras. Ele busca, né, sempre estar, não que os outros ministérios não façam isso, mas o mestre tem essa predisposição para fazer. O mestre também, gente, ele tem as dificuldades, por ele ser muito seguro nas emoções e bem razão mesmo, bem cabeça, ele tem dificuldade com as emoções, por causa do desejo de racionalizar tudo. Então, o mestre, ele, até o que ele sente, ele vai tentar explicar de uma forma sistemática. O mestre, ele tem muito isso. Até aquilo que ele sente, ele vai tentar falar, não, eu sinto isso por causa daquilo que gerou isso, e aí vai findar naquilo outro. Então, o mestre, gente, até na questão dos sentimentos, ele tem uma dificuldade. Por quê? Porque ele vai tentar racionalizar tudo que ele está sentindo. É uma característica muito forte de quem é o mestre. Gente, dadas essas características, tem mais aqui. Eu fiz uma lista de características dos mestres, mas acredito que essas deu para expor legal e deu para ter uma noção, né? E se você tiver bastante dessas características, não algumas delas, você já vai entendendo. Agora, gente, a gente vai para uma parte importante da aula, que é o quê? Porque talvez você fale assim, eu entendi que o mestre ele explica claramente as escrituras, eu entendi como que é a pessoa de um mestre, as características pessoais dele, eu entendi qual que é a diferença do mestre e do pastor, agora eu tenho noção das escrituras de quem foi um mestre nas escrituras e como ele escreve, que é o apóstolo Paulo, né, que a gente citou. Mas, Ian, qual que é a importância dele para a igreja? Gente, ele tem um papel muito importante. E qual que é ele? Ele precisa, né, uma igreja precisa que tenha um mestre, né, na sua igreja. Por quê, gente? E que Deus levante muitos mestres, né, para as igrejas, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque os mestres, gente, são responsáveis por combater os falsos ensinos. Não que os outros ministérios não sejam, gente, mas o mestre ele tem essa predisposição e ele tem mais essa vocação para fazer isso, né? Então, uma coisa muito importante, a gente vai encontrar 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, Pedro fazendo uma advertência a falsos mestres, que só combate falsos mestres, os verdadeiros mestres de Cristo. Então, um dos papéis mais importantes do mestre na igreja, além de ajudar na fundamentação bíblica, além de ajudar as pessoas que irão pregar, na forma de pregar, além de explicar contextos históricos, coisas históricas, exegese, além dele fazer isso na Bíblia, né, que é também uma função do mestre dentro da igreja, porque ele consegue estudar a exegese do texto, ele consegue falar a história do texto, ele consegue, né, explicar as coisas literais da Bíblia. Além desse papel, o mestre também precisa estar atento aos falsos ensinos. E uma coisa, gente, que o mestre também tem a facilidade, tanto a exegese do texto, quanto a história, quanto se é literal ou não aquilo que está sendo dito, o mestre consegue identificar quando aplicar cada coisa, e de forma muito precisa. Então, isso também é uma característica dele. O Senhor concedeu mestre, Deus concedeu os mestres à igreja, porque é preciso que ele prepare as pessoas no ensino bíblico, para que as pessoas não sejam superficiais na Bíblia. Então, o mestre ele é o responsável, né, dentro dos 5 ministérios ali, por dar essa base bíblica, por aprofundar esse conhecimento na igreja, né, para que a igreja consiga reconhecer quando, olha, opa, isso aqui que a pessoa está falando é um falso ensino. Então, ó, isso aqui não serve, não está na Bíblia, não. Então, o mestre ele tem essa função muito forte. Outra coisa que a gente também precisa entender, o mestre ele combate, né, as heresias, ele combate esse falso ensino. Ele muitas vezes, gente, ele não vai levantar lá no meio do culto e falar assim, ó, você está falando aí heresia e tal, não. Ele muitas vezes vai chamar a pessoa e falar, olha, eu acho que aquilo que você aquilo que você falou não está na exegese do texto, não está muito aplicado corretamente, olha,
essa palavra não é esse significado que você falou. O mestre, geralmente, quando ele vai corrigir alguém, ele sempre usa essas coisas. Significado de palavra, contexto histórico, se o texto é literal ou não é literal, se o texto se aplica só naquela época, se ele se aplica também no Novo Testamento. O mestre, quando vai corrigir uma pessoa, por às vezes uma pessoa, às vezes a pessoa nem é um falso mestre, tá bom, gente? Mas a pessoa, às vezes, teve um erro de interpretação. O mestre vai explicar para ela detalhe por detalhe para expor para ela aquilo que ela comunicou de forma confusa, né? E, gente, até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém identificou alguma coisa, né? Quer fazer alguma pergunta dentro disso? Se ninguém quiser, a gente já parte para o próximo ponto, que é bem interessante também. Nenhuma dúvida, gente? Tá claro? Tá tranquilo para entender? Então, a gente vai prosseguir. Deixa eu tomar um café, que café é de Deus. Eu acho que vai ter café no céu, gente. Vamos lá. Dentre os ministérios, né? O mestre ele tem uma particularidade. Por quê? O mestre ele tem alguns requisitos necessários, né, para esse dom ministerial. Como todos os outros têm, mas o mestre ele é um pouco mais específico. O primeiro ponto que a gente precisa entender, né, para quem estiver anotando, um dos requisitos necessários para um mestre, ele precisa ser um salvo em Cristo. Ele não pode ter nenhuma dúvida quanto à experiência salvífica de Deus, né, acerca do ministério que o Senhor também derramou para ele no ensino. Para quem está anotando, isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Então, vamos lá. Primeiro ponto do mestre. Precisa ser alguém salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica. E ele tem que ter muito claro aquilo que Deus o chamou para fazer. Ou seja, o ministério do ensino. Base bíblica para isso, 2 Timóteo 2, do versículo 10 ao 13. O mestre, gente, ele precisa ter muita clareza e muita firmeza naquilo que ele está explicando. O mestre, geralmente, quando você vai falar com ele, ele não vai falar assim, olha, eu acho que é assim, ele não vai cambalear no que ele fala, ele vai falar, a escritura diz isso, isso e isso. Ele é muito firme. Então, um dos requisitos para um mestre, necessário a um mestre, é ser muito firme, convicto da experiência salvífica que Deus fez nele, do ministério que Deus o chamou para fazer, que é a parte do ministério do ensino, e, quando ensinar, ser muito claro e firme nas palavras, sem trepidar, sem ficar nessa, eu acho que sim, eu acho que não. O mestre ele tem isso muito firme, é um dos requisitos necessários. Outra coisa, gente, segundo ponto do mestre que é necessário o mestre ter, um segundo requisito, o hábito de ler. Gente, uma pessoa que flui no ministério, né, ou melhor, que flui em um dos dons, nesse dom, no caso, né, no dom do mestre, nesse dom ministerial, ela precisa ter o hábito de ler. Por quê? Porque isso é algo muito forte no mestre. Ele tem a predisposição. Isso é tão forte nele, gente, que mesmo nos dias que ele acorda sem vontade de ler, por ele, na cabeça dele, ele ser bem racional, ele vai olhar e vai falar, cara, eu não estou com vontade de ler, mas eu tenho que ler. Ele aplica a disciplina da leitura com mais facilidade do que qualquer outro tipo de mistério, ou do que qualquer outro tipo de pessoa. O mestre consegue aplicar essa disciplina de leitura bíblica de forma mais clara, né, ou de forma mais fácil e de forma mais frequente, né? O hábito de ler. Se ele não conseguir ler um livro, ele vai ler a Bíblia. Se ele não conseguir ler a Bíblia, ele vai ler o livro. Se ele não conseguir ler nenhum dos dois para alguma coisa, ele vai procurar alguma coisa para ler. Ele está todos os dias procurando aprender. E, gente, uma coisa importante. O nosso país, o problema com a leitura, não sei se você sabe, ali provavelmente sabe, porque ali está envolvida nessa parte da educação. O nosso país tem um sério problema cultural de pessoas com leitura. É um país realmente que tem esse problema na área da leitura. É um problema cultural do brasileiro. É algo muito forte no Brasil, esse problema com a leitura. E quando as pessoas, às vezes tem um caso, né, gente, de alguém que não sabe ler realmente, mas quem sabe ler está lendo pouco, sabe? E, gente, se o mestre, né, que é um dos responsáveis por esse ensino e dessa fundamentação na escritura, né, acerca da igreja, ler a Bíblia pouco,
quanto mais a igreja que está procurando um exemplo para seguir. Então, o mestre precisa ler a igreja, ler bastante a Bíblia. E outra coisa, se nós, que somos o corpo de Cristo, quando nos ajuntamos, lemos pouco, logo a igreja de Cristo está lendo pouco. Então, se faz necessário a gente ter uma frequência de leitura, gente, eu não estou falando para vocês lerem 3 horas de relógio, tá bom? Não é sobre isso, né? Mas eu estou falando de ler uma coisa por dia ali, alguma coisinha, seja por poucos minutos, isso faz bem, né? E a igreja precisa ler as escrituras para que não seja enganada. Outra coisa, e gente, para quem está anotando, quiser anotar a base bíblica para isso, 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo também 4,13, vai estar essas menções acerca do hábito da leitura, né? Inclusive, era algo que o apóstolo Paulo, por ser um mestre, como a gente já viu um texto que ele falou, ele levava muito a sério essa questão da leitura bíblica. E nesses textos que eu te falei, você vai ver o quão sério ele levava esse assunto. Outra coisa do mestre, que, gente, isso daqui também é um requisito, ok? O preparo intelectual. Ele leva a Bíblia tão a sério, gente, que a Bíblia é um instrumento de trabalho para ele aplicar o ensino. Não é o livro que ele leu, não é o jornal que ele leu, a revista que ele viu, às vezes não é o post que ele viu no Instagram de outro crente. Ele realmente leva muito a sério essa questão da Bíblia ser o guia dele. Então, ele se prepara intelectualmente dentro das Escrituras para expor um ensinamento, né? Para ensinar os cristãos. O mestre, ele dá muito valor à palavra de Deus, e isso é algo muito legal no mestre. Ele, se você for conversar com ele, ele dá tanto valor acerca da palavra de Deus, que ele vai querer que você sempre embase a sua ideia em alguma coisa bíblica, né? Se você vai expor para ele um pensamento, olha, mas ok, mas aonde que a Bíblia diz isso? Isso, na verdade, gente, deveria ser um padrão para todos os cristãos, não só do mestre. Mas o mestre, ele tem isso muito forte, ele se prepara muito intelectualmente. Então, ele leva muito a Bíblia a sério, ele leva isso de forma bem específica. E os ensinamentos dele, como eu disse, pode partir de uma ideia de outra pessoa, assim, mas em grande maioria, gente, é daquilo que ele teve experiência com a Bíblia, daquilo que ele leu, daquilo que ele conseguiu enxergar. Ele pode ter a ideia de alguém, mas ele vai olhar essa ideia e ele vai trazer para algo que ele leu dentro das Escrituras e vai aplicar isso. Então, uma característica muito, muito forte do mestre é o preparo intelectual, né? Ele vai procurar a questão cultural, ele vai procurar a linguística, ele vai procurar diversas coisas, gente, dentro de um assunto. Um exemplo, se ele for falar acerca de São José do Rio Preto, vou dar um exemplo aqui. O profeta vai já querer olhar como está o ambiente, como que está a região celestial e como que os tempos estão indo, né? O apóstolo já vai olhar para Rio Preto e falar assim, mas para onde que Rio Preto pode crescer? Na onde que a gente pode colocar essa cidade? Como que a gente pode fazer um movimento de expansão em Rio Preto? O pastor já vai olhar assim, mas quem está cuidando dessas pessoas aí? Uai, quem que está cuidando do coração dessas pessoas? O pastor já vai olhar dessa forma. O evangelista já vai olhar e falar assim, dentro de Rio Preto, aonde que eu preciso, aonde que tem a maior concentração de pessoas que não são crentes aqui? É para lá que eu vou. É debaixo da ponte no palestra? Opa, vamos lá. É na Zona Norte? Opa, vamos lá. É na Zona Sul? Opa, vamos lá. O evangelista vai olhar Rio Preto assim. O mestre, gente, vai olhar assim. Quantas pessoas tem? Quantas igrejas tem? Como que a gente vai dividir todo esse pessoal assim? Olha, a gente vai dividir o pessoal assim. O mestre vai olhar e falar assim, mas vamos dividir dessa forma, bem específica e bem detalhada, qual assunto bíblico que a gente vai expor para essas pessoas, como que a gente vai fundamentar uma cidade com tantos mil habitantes de forma mais fácil. Então, cada ministério olha uma situação de uma forma. O mestre vai olhar e vai falar assim, mas, gente, qual que é a história de Rio Preto? Quem que foi o primeiro, aonde abriu a primeira igreja? O mestre, ele está muito atento a esses detalhes. Ele vai olhar e falar assim, mas qual que é o grau de formação dessa cidade? A maioria das pessoas terminou a escola, a maioria não, a minoria não. Como que é? O mestre, ele se atenta muito a esses detalhes, né? Então, essa forma foi que eu quis expor para vocês como que cada ministério olha uma situação num todo, né? O mestre, ele vai olhar nessa forma bem cultural mesmo. Olha, ele vai perguntar, gente, qual que é a cultura de São José do Rio Preto? Onde que é os pontos de... O que essas pessoas fazem? Então, o mestre já tem essa disposição.
E, gente, o último requisito, mas não menos importante, na verdade, eu acho que esse é um dos mais importantes para o mestre. Gente, um mestre precisa ter um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. Um mestre, para quem está anotando, quarto requisito, ele precisa ter um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era uma teologia em fogo. Por que esse requisito é necessário, gente? Por um mestre ser bem racional e ele se preparar muito intelectualmente, por ele estar sempre racionalizando tudo, ele tem essa dificuldade do deixar queimar, ele tem essa dificuldade com o seu coração estar queimando por algo. Porque ele tem a tendência de, às vezes, reprimir esses sentimentos por causa da racionalidade, por causa da forma que ele raciocina tudo, tudo tem que caber dentro da mente dele, tudo tem que estar aqui, ó, os passos que ele tem que fazer. Então, é necessário um mestre ter um coração em chamas, sabe? Ele precisa ter esse coração em chamas, porque, gente, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi mestres pregando e mestres que queimam o coração. Eu amo todos os ministérios quando estão pregando a palavra, mas um mestre com o coração em chamas é algo sensacional, por causa da forma clara que eles põem as escrituras, por causa da forma fácil que eles põem as escrituras, e isso quando vem carregado de chamas mesmo, né? Isso impacta muito a gente. Então, é como o Martin dizia, a verdadeira pregação precisa ser a teologia em fogo. Porque o mestre também, gente, tende a ser muito detalhista e bem teólogo ali naquilo que ele está falando, na exegese do texto, como o texto se aplica e tudo mais. E às vezes ele pode esquecer que precisa queimar isso, isso precisa ser algo que queima. Então, requisito para o mestre, ele tem que ter um coração em chama. E, gente, algo também que é vontade do Senhor é que o vocacionado ao ensino, ou seja, o mestre, ele utilize, né, todas as informações, seja na área da ciência, na área da história, na parte de português, seja em qual for a área que ele se aprofundou mais, ele na verdade, é uma vontade do Senhor e também se torna uma facilidade do mestre, é ele em aplicar isso de forma bíblica. O mestre também, gente, para ele ter muita clareza do que a Bíblia diz, ele consegue olhar fatos científicos, ele consegue olhar história, ele consegue olhar geografia, ele consegue olhar português e consegue trazer isso para a Bíblia. Ele consegue encaixar tudo isso dentro de um texto bíblico. E isso também é um requisito necessário para o mestre, né? Esse preparo, né, intelectual, esse coração em chamas, mas também saber aplicar todo o conhecimento que ele tem fora das escrituras, né? Que as informações que a gente adquire na internet e tudo mais, ele tem essa facilidade de colocar isso tudo dentro da palavra, né? E sem perder a verdade, gente, porque mestre que ensina coisas falsas, ele é um falso mestre. O verdadeiro mestre ensina tudo de acordo com as escrituras. E, gente, uma coisa também é necessário, né? É que o mestre, ele tem um papel também importante na igreja, voltando uma coisa que eu tinha me esquecido, ele precisa estar atento a um dos departamentos mais importantes da igreja. E qual que é? Que muita gente não dá credibilidade, mas é um dos departamentos mais importantes da igreja. É justamente esse que você está fazendo parte, a IBC. O mestre, gente, ele é o cara que ele gosta mais da escola bíblica, não é uma regra, mas a maioria, ele gosta mais da escola bíblica do que o culto de domingo. Não estou falando que não são importantes, hein, gente? Pelo amor de Deus. Todos são importantes, ok? Mas o mestre, na quesito de gostar e de estar predisposto, ele tem muito mais com a IBC, por causa dessa ligação forte com as escrituras. Não que os cultos não tenham, amém, gente? Mas é que na IBC é tudo muito bem explicado, é assunto por assunto. O mestre, ele tem um papel muito importante na escola bíblica. Se faz necessário um mestre na igreja para que ele também esteja inserido na escola bíblica, porque ele ajuda muito naquilo que está sendo ensinado. Ele olha e fala, olha, gente, por aqui dá para andar, por aqui não dá para andar, olha. O mestre também dentro da igreja,
ele pode treinar professores para EBC, é uma função do mestre também, treinar os professores para darem aula na escola bíblica, né? Ele ajuda as pessoas a pregar a mensagem, aquelas pessoas que estão com dificuldade de alguma interpretação de texto, ou estão com alguma dificuldade para comunicar a mensagem, ele auxilia essas pessoas e deixa isso mais fácil para quando ela for comunicar. Gente, até aqui, alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Tá sossegado para entender? Tá super de boa? Né? Então tá super tranquilo. Gente, voltando ao ponto do coração em chamas, nós precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isso apenas será possível quando tivermos obreiro com uma mente bem preparado e conectado a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Essas três coisas que eu falei, na verdade, fundamenta tudo que eu disse até agora sobre o ministério do mestre. Alguém com a mente bem preparada, alguém com a mente dele bem preparada, conectada com o coração em chamas, e o terceiro passo, mas na verdade é o primário de tudo isso, ser apaixonado por Jesus. Para quem está anotando, Atos, capítulo 13, versículo 12. De último tópico, gente, o que vai resumir o mestre e o que vai deixar ele com uma característica muito forte e especial é justamente essas três coisas funcionando de forma muito clara. É uma mente bem preparada, só que ela não está sozinha. Ela precisa conectar com o coração em chamas, só que esses dois também não estão sozinhos. Eles estão ligados e sendo abastecidos pela paixão por Cristo. Então, alguém que flui no ministério, né, no dom ministerial de mestre, ele é alguém capacitado intelectualmente, mas também é alguém com o coração em chamas pelas Escrituras e que é abastecido pela essa paixão por Jesus. Porque uma das coisas porque muita gente se engana que o mestre está buscando para si. Na verdade, gente, isso faz parte do processo, buscar para si? Faz, porque toda informação que ele adquire vem para ele. Mas, gente, ele busca muito mais esse conhecimento na Bíblia para conhecer a Deus. Então, de forma saudável, um mestre precisa ser apaixonado por Jesus, a ponto dele querer mergulhar tanto nas Escrituras para cada dia conhecer a Deus. E isso precisa estar totalmente ligado com o intelecto, né? Mas também com o coração em chamas. Porque só intelecto vai gerar uma mensagem bem informativa, que as pessoas vão ver que é informativa, mas sem vida. Por isso que o mestre tem que tomar cuidado com a mente e com o coração. Ele pode até passar uma mensagem informativa, ele até pode explicar as coisas de forma clara, mas você vai ver que vai faltar algo, vai faltar aquele combustível, aquela chama, né? E se for só coração, só chama, vai faltar a razão das Escrituras, aquilo que a Bíblia está falando. Então, o mestre ele precisa dessas duas coisas conectadas, tanto a mente como o coração. E essas coisas precisam ser alimentadas pela paixão por Cristo Jesus. Então, de forma, né, rápida, mas também bem explicativa e de forma muito simples, eu espero ter sido claro, esse é o dom de mestre, o dom ministerial do mestre, a pessoa que se move nesse ministério, né, que é tão importante para o ensino. Gente, de forma rápida, eu vou recapitular com vocês aqui, né, porque daqui a pouco a gente também tem outra aula. Primeiro ponto, o mestre, ele está totalmente envolvido no ensino. Segundo ponto, a diferença de um mestre para um pastor é que o mestre explica de forma muito mais clara e não se atenta tanto com cuidado. Um exemplo de um mestre na Bíblia, Ian, o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro, ele era um apóstolo, mas também um mestre, né? E nós vamos encontrar Cristo Jesus também, viu, gente? Ele é Jesus também, né? Ian, qual é a importância dele para a igreja? Combater heresias, estar envolvido na base de fundamentação do ensino, ou seja, as escolas bíblicas, os intensivos, os estudos, a leitura da palavra. O mestre precisa estar envolvido nisso. Ian, qual é a outra importância? Treinar pessoas para dar aula nas escolas bíblicas, treinar pessoas e ajudar pessoas a montar os seus sermões e ajudar eles
a explicar a mensagem de forma mais clara. Ian, os requisitos para um mestre: ele tem que ser totalmente convicto da experiência salvífica que ele teve, ele tem que ser convicto da qual área que o Senhor o chamou, que é a área do ensino, ele não pode ficar trastejando naquilo que ele está ensinando, né? Terceiro ponto de requisito para um mestre, Ian: preparo intelectual, ele não pode ser alguém que não se prepara intelectualmente. E intelectualmente a gente está falando questões culturais, linguísticas, exegéticas, contextos históricos, tudo isso o mestre precisa ter. Outra coisa, que é uma das mais importantes, o coração em chamas, também ele precisa ter, isso não pode fugir dele. E a gente também falou, as três coisas precisam dar juntos: a paixão por Cristo, o preparo intelectual e o coração em chamas. O coração e a mente ligados, e o combustível disso, a paixão por Jesus, que isso vai impulsionar ele a ler as Escrituras. E a gente também passou algumas características de uma pessoa, né, características pessoais de uma pessoa que flui no dom ministerial de mestre. Gente, até aqui, alguma dúvida? Vocês podem perguntar. Ou tá tranquilo, bem explicado e bem simples? Tranquilo, Maria? Todo mundo tranquilo? Então, bom, gente, essa foi a nossa aula, né? Deixa eu parar aqui que eu tenho uns recadinhos para vocês.